Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. O meu entrevistado de hoje já tem uns dias que está sumido de mim, mas graças a Deus está de volta. É o Birajara Oliveira Bilego. Eu gosto de chamar ele de Bira. É médico veterinário, com mestrado e doutorado em ciência animal e é pesquisador do ITC Comigo. E o tema da nossa entrevista hoje será intoxicação por plantas tóxicas para os bovinos. Grande Bira, prazer ter você aqui de novo. Grande Divino Ronaldo, prazer é todo meu falar contigo, com seus ouvintes, é uma grata satisfação estar aqui novamente para abordar esse tema tão relevante na pecuária nacional. Muito obrigado pelo convite. Ô Bira, vocês estão tão corridos que hoje você tá aí agora no ITC Comigo, é isso? Perfeitamente, estamos aqui firme e forte aqui, trabalhando como sempre. Preparando já para Tecnoshow. Preparando, entre outros trabalhos, né, de iniciar os trabalhos de pesquisa em produção animal, os outros colegas na produção vegetal, né, na agricultura, e também nós damos o apoio também na parte da feira, né, dos plots, nós vamos divulgar trabalhos nossos lá também, interagir com o público, né, para passar as nossas informações de pesquisa, e a feira está seguindo a programação para que realmente ocorra dentro das recomendações, né, mas que ela ocorra da melhor maneira possível para atender a demanda dos cooperados. Então quer dizer que esse ano a gente pode firmar o TAC que vai ter feira, então? Até o presente momento, essa é a programação. Tá tão custoso, não tá, Bira? A gente não consegue entender o que vai acontecer daqui para frente, né, rapaz? Tudo é complicado, às vezes de última hora tem que mudar tudo, mas se Deus quiser, esse ano vai dar certo e a gente vai ter a feira. Bira, se Deus quiser. Nós vamos falar sobre intoxicação por plantas tóxicas para os bovinos. Foi interessante que o dia que eu conversei com você a respeito desse tema, foi até uma sugestão sua, você falou, Divino Ronaldo, é muito comum o pessoal confundir a intoxicação por plantas com picada de cobra. E aquilo me ficou, aquela pulguinha, sabe, atrás da orelha, me chamou muita atenção. Eu gostaria que você começasse explicando o que são essas plantas tóxicas. Perfeitamente, Divino Ronaldo. Então, assim, respondendo a pergunta de trás para frente, o que são essas plantas tóxicas? São plantas que possuem diversas formas de apresentação. Elas podem ser plantas forrageiras, são aquelas que recobrem o solo, as mais conhecidas, né? A própria braquiária, ela pode ser considerada uma planta tóxica porque ela apresenta princípios tóxicos que podem causar danos à saúde do animal quando ingeridos por um animal susceptível e tendo alta concentração desse produto. O sorgo também pode ser. Pode ser um arbusto como o fedegoso, como a crotalária, a mandioca brava. Pode ser árvore como o tamboril, pode ser árvore como a faveira, o barbatimão, a sucupira. Qualquer planta que apresente algum princípio tóxico que possa causar danos à saúde do animal é considerada uma planta potencialmente tóxica, né? E é muito comum mesmo, Divino Ronaldo, haver essa confusão, especialmente com os acidentes ofídicos, né? As picadas de cobra, e também com as outras doenças de ordem infecciosa, como as clostridioses, são doenças causadas por bactérias que normalmente elas não são diagnosticadas corretamente ou não têm diagnóstico quando ocorrem, por exemplo, as mortes súbitas na fazenda. Algumas mortes podem ocorrer sem causa aparente, simplesmente o funcionário ou até o proprietário encontra o animal morto e às vezes é atribuída pode ter sido cobra, principalmente se houver sangramento por algum orifício natural. Isso aí já induz a pessoa a caracterizar aquilo que pode ter sido cobra e, na verdade, não ser cobra. O que ocorre de verdade, assim, no histórico, que eu já tenho alguns anos de profissão, são raríssimos os casos de acidente com cobras. Não estou dizendo que não ocorrem,
mas eles são pouco frequentes, eles acontecem, mas para chegar a causar a morte de um animal adulto, um bovino adulto, são casos muito raros, os relatos, né? E poucos deles são comprovados com diagnóstico mesmo, com necrópsia, com laudo histopatológico, realmente foi picada de cobra. É muito difícil. Quase todos eles, ou a grande maioria, ou é de uma ordem infecciosa, ou muito deles relacionado com planta tóxica. A carcaça desse animal, quando ele é encontrado, então digamos que ele acabou de morrer e passou um pouquinho e encontrou essa carcaça, ela tem que ser descartada? Sim, tem que ser descartada, ela é imprópria para consumo. Inclusive, isso é um tema interessante. Pouquíssimas propriedades têm um local adequado para fazer esse descarte dessas carcaças, né? O ideal é que tivesse um local na fazenda cercado de difícil acesso de outros animais, né? Mas que a carcaça, não só de animais mortos por essas causas, animais que ocorre morte mesmo dentro da propriedade, por causas diversas, que eles possam ser descartados de forma racional, de forma biologicamente correta dentro da propriedade. Qual que é a forma correta de descarte dessa carcaça de animal? É colocar nesse local, geralmente o pessoal faz uma vala e descarta essas carcaças, restos de ossos, animais silvestres que às vezes morrem também próximos de bebedouro, né? Qualquer forma de carcaça, ela tem que ser descartada num local onde os outros animais de produção não têm acesso. Então, colocar geralmente nessa vala, ela fica aberta. Alguns recomendam jogar parte de cal em cima dessa carcaça, mas o importante é que outros animais não tenham acesso. O próprio processo de putrefação se encarrega de boa parte disso aí, né? Não é necessário, então, colocar, não é necessário colocar fogo, por exemplo? Não, tem gente que o ideal seria que tivesse próximo, se tivesse o cenário ideal. Existe o bom, o ideal e o que dá para fazer, né? Uhum. A cremação nem sempre ela é feita de forma correta e pode expor a fazenda a outros riscos de incêndios, né? O ideal seria, mas a gente não, eu particularmente não gosto de recomendar, porque pode fugir do controle e às vezes a pessoa causar um dano maior na propriedade. Bira, quais são os principais danos causados para a saúde desses animais por essas plantas? Os danos, os prejuízos, né, eles ocorrem das mais diversas manifestações. As que são mais comuns são os quadros assim, que culminam com diarreia, timpanismo, né, o animal fica empanzinado, com a barriga cheia de gás, né, o rumen cheio de gás, o intestino cheio de gás, má digestão, prostração, o animal daquele quadro de incoordenação motora, ele tem dificuldade de locomoção, ele tem dificuldade de andar, né, então ele fica prostrado, agrava o quadro de depressão e alguns podem culminar com a morte desses animais, né? Tem alguns que têm a manifestação aguda, então da ingestão da planta até a morte decorrem poucas horas. Isso depende também da quantidade de material ingerido. Tem outras plantas que causam um quadro que a gente chama de fotossensibilização, ou como o produtor gosta de falar, o pessoal do campo, a requeima, né? Como se fosse uma alergia, uma queima na pele desses animais, causado por um processo semelhante à alergia, mas na verdade é uma irritação, né, causada pela ação do sol numa substância que acumula na pele dos animais. Então as manifestações são diversas e variam conforme o tipo de princípio ativo que está em cada planta. Hoje eu estou entrevistando o Birajara Oliveira Bilego, médico veterinário com mestrado e doutorado em ciência animal, pesquisador do ITC comigo, e eu esqueci de falar lá no início, gente, violeiro, mas dos bons mesmo. O homem pega a viola, tinha um carreiro, fica louco pra sair do túmulo quando ele toca, viu? É ou não é, Bira? Obrigado, Divino, mas eu ainda tô fiote ainda, viu? Eu tinha um carreiro que me perdoe, mas eu tô seguindo os passos do grande mestre lá, mas eu tô alevino ainda. Tá certo. Hoje nós estamos falando, gente, sobre a intoxicação por plantas tóxicas para os bovinos. Eu tô ouvindo uns passarinhos aí, porque você tá aí no ITC, tem muito passarinho aí? Tem, aqui nós somos abençoados, tem um monte de amiguinho aqui, cantor, tudo quanto é tipo de voz tem aqui. Então, Canarim, Passo Preto, que é muito abençoado, esses coleguinhas aqui. Então deixa os bichinhos participar com nós aqui. Perfeitamente. Bira, qual que é o impacto econômico na atividade
causado pela ingestão dessas plantas pelos animais. Divino, o impacto é muito grande, né? Porque normalmente eles não são mensurados, eles não são medidos, né? Existe o dano, a perda direta. Quando ocorre a morte de um animal, por exemplo, é uma perda considerável na produção, né? Pode ter aquela assim, simplesmente os animais estão comendo, intoxicando, uma intoxicação leve, que com isso eles reduzirem a sua produção de ganho de peso ou produção de leite, né? Já causar também impacto econômico na sua atividade. Pode ter ainda aborto, imaginou uma vaca esperar ali quase 9 meses e na véspera da aparição ela perdeu aquele feto, perdeu todo um trabalho, toda uma genética, né? Uhum. E o tempo que ela passou ali. Então ainda tem alguns casos relativos à malformação fetal, e sem falar que essas plantas tóxicas, elas causam um agravo à saúde do animal, reduzindo a imunidade desses animais, e eles podem ficar suscetíveis a outras formas de infecção. Então, esses são os danos diretos, né? Uhum. E tem aqueles indiretos. Então, assim, se a pessoa tem um problema na fazenda de planta tóxica, ele vai ter que gastar para fazer o controle, seja com herbicida, seja com capina, seja com o isolamento dessa área, né, com o manejo da pastagem, uso de cerca. Áreas que são muito infestadas, elas podem até influenciar no potencial produtivo da terra e, com isso, reduzir o valor dessa propriedade. E também, quando a pessoa tem um problema e vai investigar, ele tem também o custo com a investigação, com a consulta, com o colega veterinário, com o diagnóstico dessa enfermidade, que também pode impactar no seu custo de produção. Então, os danos econômicos são gravíssimos. Pois é, mas o pecuarista, o pessoal tem conhecimento de quais são essas plantas para fazer esse manejo direitinho na pastagem? Nem todas, Divino Ronaldo. Só para você ter uma ideia, o estudo dessas plantas é relativamente novo, né? Novo assim, começou aqui no Brasil nos anos 60, 50, 60, né? Com os grandes mestres, os professores lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Carlos Tocarnia, professor Doberainer, Riete Correia. Então tem uma gama de professores aí, alguns infelizmente já partiram, e eles começaram a investigar justamente os relatos de mortalidade sem causa específica, e boa parte deles era o quê? Era a cobra ou alguma doença, né? Geralmente era o carbúnculo. E quando eles vieram aqui para o Centro-Oeste e começaram a investigar, eram plantas, e começaram a investigar a planta e estudar a sua composição e descobrir que tinha um princípio ativo ali que causava aquela sintomatologia, né? Então, nos anos 90, tinham 60 espécies catalogadas como tóxicas. Nos anos 2000, já foram para 90. Em 2004, para 113, 115 espécies. Em 2008, foi para 122, e em 2012, o mais recente, a atualização já estava em 131 espécies com mais de 70 gêneros. Então, tem muita coisa, já foi descoberta, e muita coisa provavelmente que ainda vai ser descoberta ainda. O produtor tem muitos colegas técnicos que ainda também não conhecem todas as plantas, né? Eu não conheço todas, conheço a maioria delas que ocorrem aqui no Centro-Oeste, aqui em Goiás, mas ainda tem muita planta que a gente pode descobrir que é tóxica, que a gente ainda pode ainda nem conhecer. Pois é, mas essa é uma característica do Cerrado ou de qualquer outro bioma também? Todos os biomas apresentam plantas com algum nível de toxicidade. Algumas são específicas, né? Tem plantas que são específicas do Rio Grande do Sul, plantas que só tem lá no Nordeste, e agora a maioria delas estão aqui na região Centro-Oeste e na região Norte. A região Norte tem muita planta tóxica, até pela própria característica do bioma. Pois é, mas esses animais que vivem soltos aí, tem região que os animais, o dono, o fazendeiro nem vai lá, os animais criam lá, nascem, crescem sozinhos. Ainda acontece aqui no nosso estado, aqui pertinho de nós, né? Ainda acontece isso. Eu imagino que os acidentes devem ser numa quantidade muito maior, então, né? Com certeza, muito grande. A região Norte tem os maiores causas de intoxicação, acontece na região Norte, e 50% das intoxicações por planta é por uma planta específica chamada cafezinho, né? O pessoal conhece, muita gente conhece, o pessoal mais antigo conhece o cafezinho, ele tem aqui na nossa região também, mas na região Norte ela é muito mais presente, e ela causa muitas intoxicações na região Norte, e ela causa um quadro de morte súbita. O animal come, dependendo da quantidade da idade, o animal pode ter morte em poucas horas.
Esse pessoal que não tem uma preocupação muito grande de manter o pasto limpinho, porque tem muito pasto aí que eu vou te falar, viu? Tá numa sujeira danada, tá? Tem gente que não tem essa preocupação toda, né? Acontecem mais casos? Sim, acontece nesses casos e outros casos também que às vezes o pasto está limpo, mas o acesso à água, próximo dessa água, existe contaminação e é ali onde que ocorrem as contaminações. Por uma série de fatores, né? Principalmente quando o pasto começa a perder qualidade no período da seca, os animais tendem a buscar o pasto ou plantas, né, mais verdes que estão próximos da água, onde tem um nível maior de umidade, e lá onde que se encontram essas plantas. Outra coincidência, nesses locais, próximo da água, próximo da mata, é onde que também tem a ocorrência das serpentes, né? Por isso que normalmente, quando encontra um animal morto próximo dessas regiões, é também atribuída ao acidente ofídico e não necessariamente à planta tóxica. Mas ela coincide também com esses locais onde tem umidade, onde fica mais próximo da vegetação nativa, que elas também desenvolvem. Aí você já tocou num outro ponto que, quer dizer, já não tem nada a ver com o que a gente está falando agora, mas que é muito importante. A água, né? Os animais não deveriam de ter que sair lá no córrego, por exemplo, entrar na mata para tomar água, né, Bira? Esse seria o cenário ideal, né? Se tivesse uma outra fonte de água, né? Porque isso tem um efeito também até na questão ambiental, né? Do acesso à água nas águas naturais. Agro e Prosa, falando do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Bira, quais são os fatores que induzem a intoxicação? Então, Divino Ronaldo, são diversos fatores, né? O primeiro deles é a palatabilidade, né? Tem plantas que são mais palatáveis que as outras. A planta que nós citamos agora, o cafezinho, que é a chamada palicúria, é uma planta que é tida como palatável, né? Então, os animais que, numa época onde o pasto perde qualidade, ele tem acesso a essa planta, ele vai ingerir essa planta e o risco de intoxicação é grande, né? A braquiária, ela é uma forrageira, mas ela também, nós já falamos, ela tem um princípio tóxico, que o animal pode ingerir ela numa quantidade grande quando está num processo de restrição e, às vezes, intoxicar. Mas qualquer braquiária? Todas elas têm algum grau de intoxicação, algum grau de princípio tóxico, né? Tem um dado importante, quando nós formos falar mas eu vou adiantar ele aqui. Um dado até regional, um professor aqui da UFG, hoje ele está na UNB, o grande professor Fabiano Santana, nosso parceiro e amigo, né? Ele fez um trabalho aqui e ele constatou que dos acidentes, das intoxicações com braquiárias, mais de 70% é com a braquiária decumbens, 15% com a braquiária brisanta e pouco mais de 3% com a braquiária umindícola, ou seja, do potencial todo das braquiárias, a decumbens é a maior responsável pelos quadros de intoxicação, por fotossensibilização principalmente, né? Aquele pecuarista que tem uma preocupação com a alimentação do animal, e principalmente na época de seca, eu acho que o pessoal já está até mais consciente agora, né, Bira? Com os custos lá em cima, né? Acho que o pessoal já começa até a se antecipar, a preocupar. Quem tem essa preocupação de manter uma dieta rigorosa para os animais, ele corre menos risco ou não? O risco é o mesmo? Não, com certeza, ele corre menos riscos, e até assim a questão da observação. Tem animais, tem propriedades que não tem esse quadro não tem esse histórico de intoxicação. Outras propriedades, algumas regiões tem animais que são mais susceptíveis, né? Principalmente animais mais jovens. E coincide com esse período agora que nós estamos quase entrando nele, que é o período de águas indo para a seca. Esse período de transição, a planta, a forrageira, né, no caso a braquiária, ela altera também o seu metabolismo e ela pode concentrar parte desse princípio tóxico. E coincide com a época onde que ocorre a maior parte das intoxicações, principalmente animal da desmama. E quando que ocorre a desmama na nossa região? Mês de maio. Bem na época que ocorre a desmama, o período de estresse, o bezerro fica longe da mãe, longe daquele ambiente ali, e ele tem acesso a uma pastagem que está numa fase de transição fisiológica e que também tem o princípio tóxico. Então, a combinação perfeita que pode combinar com a intoxicação dos animais. Tem alguma raça que é mais suscetível ou não? Não, a maior parte delas são susceptíveis, né? O que a gente mais vê, até pela
pelo volume, na raça Nelore, os animais que estão a campo, né? Uhum. Porque o animal que está a campo, ele tem maior tempo de exposição ao sol e onde que desencadeia esse processo de fotossensibilização, de requeima, né? Que o animal tem esse processo de lesão na pele. Tem dos fatores que facilitam a intoxicação, né? Então, tem uma questão de comportamento animal. Tem aquela condição que a facilitação social. Tem alguns animais que não são acostumados com a planta, mas que veio outros animais comendo aquela planta e ele passa a consumi-la também. Então, isso a gente chama de facilitação social. Ele não tinha aquele acesso e passou a ter vendo o outro comer. Agora, o principal deles é a fome, né? E citar isso até como o primeiro, né? Animal que passa fome, ele vai buscar outras fontes de ingestão de forragem e onde que ele tem acesso à planta tóxica. Uma outra coisa interessante é a sede, Divino Ronaldo. Assim como a fome, a sede pode responder por boa parte da intoxicação. E como que ela funciona? Animais que passam sede por um determinado período, por longos períodos, quando eles têm acesso à água, eles têm uma redução da palatabilidade temporária, e com isso ele reduz a sua capacidade seletiva de alimentação. E é onde que ele pode buscar plantas que podem intoxicá-los. A brotação após a chuva, isso aqui é um item extremamente importante. Por que isso? Nas primeiras chuvas que ocorrem na nossa região aqui, no mês de outubro, ocorre brotação de diversas plantas. Só que as plantas daninhas, as plantas invasoras, na maior parte delas, elas têm um fluxo de emergência muito mais rápido do que a planta forrageira, no caso a pastagem. Então, se o animal ainda está passando fome, assim, se ele está com alimento de péssima qualidade, sai um brotinho mais novo ali, mas de uma planta tóxica, ele vai preferir aquele, vai consumir aquele, porque ele está com vontade de comer uma forrageira, em detrimento da pastagem que ainda não rebrotou a contento. Daí também a importância do manejo e do controle de plantas daninhas também na área de pastagens, né? Bom, aí eu chego a uma conclusão aqui, que eu não sei se eu estou errado. Se você tem um bem-estar animal, se você cuida melhor dos seus animais, com certeza vai ter uma incidência menor disso, né? Com certeza, com certeza. Aí é um ciclo, né, de diversas atividades, inclusive agrícolas também, que interagem junto com a pecuária, visando o bem comum de todos, né? A proteção do solo e a saúde dos animais. Seguindo aqui, Divino, o desconhecimento da própria planta, né? Tem animais que podem ingerir plantas que ele não conhece, teve acesso àquela planta, e ele se intoxicar. E tem plantas que causam intoxicação aguda, e que os animais de uma determinada região que tem essa planta, não comem essa planta. E outros animais que vêm da região que não tem essa planta, chegam na região que tem a disponibilidade dessa planta, eles se intoxicam com muita severidade. Um exemplo que eu vou dar para você é um caso extremamente curioso de uma planta que dá muito no Rio Grande do Sul, chama Baccharis coridifolia, conhecida como a planta chama mil, o nome popular dela. Certo. Na região que tem dela, os animais comem elas em pequenas proporções, de vez em quando come dela. Só que quando os animais comem essa subdose, né, ele não chega a intoxicar, mas ele desenvolve um processo de aversão, ele nunca mais põe a boca nessa planta. Já animais que vêm de outras regiões longe, às vezes passam muitas horas no transporte, chega com fome e vê essa planta, eles podem consumir. E quando ele consome, o quadro é extremamente agudo e pode levar à morte desses animais. Então, o animal que não conhece a planta, quando ele tem contato, ele pode se intoxicar com a planta desconhecida. Outro item é o acesso à planta, né? Então, tem locais que não tem essa planta, mas fica lá um cochete de uma região de capão de mato fechado, que fica aberto, os animais têm acesso, ou tem acesso ao quintal, áreas onde que tem reconhecidamente um volume de plantas tóxicas disponível, que os animais podem ter acesso e podem se intoxicar. E uma outra coisa que é muito comum acontecer por exemplo, a pessoa vai fazer uma silagem, vai fazer um feno, e o local dessa produção tem contaminação com plantas tóxicas, a hora que ele fizer esse material, recolhê-lo, né, para fazer a armazenagem, ele vai levar também planta tóxica, junto com o silo, com o feno, que ao fornecer aos animais, os animais têm um risco potencial de desenvolver intoxicação. Ainda mais depois que fermenta, né? Imagino que deve piorar, né? Pode até concentrar alguma parte de outros produtos, né? Então, esses seriam basicamente os principais fatores que induzem, né? São vários, né? Citei alguns aqui, são os principais, que podem induzir as plantas ao processo de intoxicação. Bom, nós temos 2 minutos só,
e eu preciso que você traga aí as principais plantas. Você já citou lá atrás algumas, mas aqui na nossa região de Goiás, por exemplo, quais são as principais plantas tóxicas para os bovinos? Sim, então, até aproveitando esse trabalho do professor Fabiano, foi feito até em conjunto, a nossa equipe da Comigo, os colegas veterinários contribuíram na época para essa pesquisa, né? O maior número de relatos de intoxicação foi a braquiária, porque ela é a forrageira mais difundida na nossa região. Então, a braquiária é a principal causa o quadro de requeima, né, ou fotossensibilização. O tamboril foi em segundo lugar, é uma árvore, muita gente conhece essa planta, e o quadro clínico relacionado a ela é aborto, né, das vacas, e também um quadro de fotossensibilização que pode acontecer. Terceiro também é uma árvore, é a faveira, também o sinal clínico mais característico dela relatado foi os quadros de aborto. Depois vem a Palicúria maquigrave, que é o cafezinho, que causa aquele quadro de morte súbita. Ali na região de Caiapônia, da Overlândia, tem muitos casos que foram relatados de uma planta que chama Pitirídeo aquilino, também conhecido como samambaia. Ela dá muito na encosta de serras, próximos de aguadas naturais, e ela causa uma diarreia escura, né, mas ela é escura porque ela causa um quadro de câncer nesses animais. É um câncer que dá na base da língua dos animais e outra lesão que é na bexiga, um câncer de bexiga que pode ter nesses animais quando eles têm acesso à planta samambaia. Aí depois vem sorgo, fedegoso, barbatimão, que é uma planta também muito relacionada à questão de aborto, foi muito relatado na região de Serranópolis e Mineiros, e encerrando aqui as principais, né, a sucupira branca, que até então tinha-se pouca informação se ela era tóxica ou não, e juntamente com a equipe do professor Fabiano, nós conseguimos reproduzir até esse quadro de intoxicação, experimentalmente, né, lá na universidade, um caso ocorrido ali na região de Indiara. E foi o primeiro relato de intoxicação por sucupira, né, intoxicação espontânea por sucupira, relatado no Brasil de forma científica. Então, realmente foi um quadro evidenciado com necrópsia, com exame histopatológico, e teve a confirmação que essa planta ela é tóxica para os animais. Bira, foi show. Você com certeza ajudou muita gente que está nos ouvindo agora e que vai prestar mais atenção. Dia desse um amigo meu falou, morreu um bezerro meu, eu tô achando que foi cobra. Então já vou até falar para ele, conversa com o Bira, porque pode ser que não seja. Muito obrigado para você, Bira, por ter trazido essas informações e estamos aqui sempre à disposição, viu? Beleza, Divino Ronaldo. Eu que agradeço a oportunidade, é um prazer falar contigo, com seus ouvintes aí. Nós aqui, eu e a nossa equipe do ITC, estamos sempre à disposição aí dos cooperados, da comunidade em geral, né, para sanar essas dúvidas relativas à saúde animal, à pecuária, à produção animal como um todo. Prazer falar contigo, viu? Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.